Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, eu e Laís, com mais um episódio do nosso podcast que ainda não tem nome. Estamos aguardando sugestões de vocês, tá bom? Esse podcast tem o intuito de ajudar. A gente quer ajudar você, empreendedor, a compartilhar as suas dores, os seus desafios, a compartilhar a nossa história, a nossa experiência, a trazer experiências dos nossos clientes e como que tudo isso pode auxiliar para que a gente consiga aí um cenário mais empreendedor, um mercado mais forte, porque se uma empresa cresce, todas as empresas crescem também. Quero começar... Pode falar? E convenhamos, né, Ana? Não é só ajudar a ser ajudado. A gente fala muito. A gente gosta. A gente se comunica, a gente tá ali o tempo todo no nosso grupinho secreto ali, que é eu, você e eu, comentando sobre tudo que acontece. Então, por que não? Por que não colocar isso nas redes, não é mesmo? Por que não trazer outras pessoas pro bate-papo, né? Coisa que a gente já faz tão bem. Exatamente. E queremos também montar uma comunidade de pessoas que querem se ajudar, de empreendedores que estão passando pelas mesmas dificuldades e que gostariam que outras pessoas ajudassem dando dica, dando conselho, contando a própria história. Estamos aqui para isso. Vou te falar uma coisa também, viu, Ana? Sabe uma coisa que ajuda muito? Só o fato de você saber que tem outra pessoa passando pela mesma coisa que você sabe que você. Que isso, que delícia, muito Nossa, bom, muito bom. Sabe? Porque às vezes a gente fica, né? Tipo, será que é só eu? Será que é assim mesmo? Você tá sofrendo sozinha? Será que eu tô fazendo de um jeito muito difícil? Muito ou errado? Será que tem que ser desse jeito? Eu ouço muito de, tipo, sei lá, meu irmão, que também tem muita experiência com isso. Toda vez que ele fala, não é assim mesmo, eu me acalmo. Porque, então é assim mesmo. Então, por que não a gente ser isso para outras pessoas, né? Eu gostaria de começar agora me apresentando. Eu sou a Ana, sócia proprietária da agência Intro Digital e sou estrategista de redes sociais há mais de 5 anos, empreendo desde os 19 anos e enfiei a Laís no empreendimento, enfiei a Laís num CNPJ. E eu quero que você se apresente, Laís. Goela abaixo, tá? Não foi, nossa, que tranquilo, ser empreendedora era o meu sonho, desde criança eu trabalhava lá, Barbie Empresas. Nada. Não era dessa forma, mas olha só. Olha como deu certo. Como que a vida é. Eu sou a Laís, eu sou uma pessoa bastante diferente da Ana, acho que é por isso que dá muito certo, enquanto a Ana é corajosa, a Ana é destemida, a Ana é extrovertida, eu sou a pessoa pé no chão, eu sou a pessoa que dá tchau com a mão fechada, eu sou a pessoa que traz tudo pra realidade. Eu tenho até uma anedota interessante, que é, eu tinha uma amiga quando a gente era criança, que ela adorava brincar de princesa, e ela colocava, não, porque eu sou uma princesa de verdade, e um dia a mãe dela que me contou isso, tá? Chegou e falou que eu falei assim pra ela, você não é uma princesa, você é uma menina. Então, essa na realidade, querida. Nasci assim, exato. Então, acho que é por isso que essa dupla funciona tão bem. Né? Exatamente. E hoje nós somos proprietários da agência Intro Digital, que é uma empresa que atende mais de 70 empresas em recorrência, né, gerenciando as redes sociais. Somos pioneiros em produção de conteúdo aqui na nossa região. E hoje temos um time de mais de 15 pessoas. Então, tá sendo suado, mas tá acontecendo. Tá indo. Né? Acho muito válido, não é mesmo? Se fosse fácil, todo mundo faria, porém, nas dificuldades a gente tá fazendo mesmo assim. A gente tá persistindo aqui. E hoje temos uma história muito legal para compartilhar com vocês. A Laís tá com o celular na mão, história na mão e bora! Bora. Ana, vou ler pra você. Essa aqui, ó, eu não tive que apenas mudar nomes, tive que mudar cidades também. Porque ele deu tanta informação que eu fiquei tipo, gente, eu não vou colocar o nome, tipo, tudo. Porque senão vai ficar muito, sei lá, né? Exato. Então vamos lá. Oi, Ana e Laís. Olá. Meu nome é Pedro, tenho 29 anos. Olha só, estamos chegando lá, temos 28 anos. Sou de Curitiba e sou cofundador de uma startup de logística. Gente, logística. Nossa, se você acha que o nosso processo é difícil, amigo, o nosso processo não é difícil. Porque logística é uma dificuldade à parte. E assim, coisas pra gente observar. Começando que é uma startup, né? Uma startup, no próprio nome já diz alavancagem, é crescimento, é velocidade. E quando você tá nesse ritmo, algumas coisas ficam pelo caminho. Saúde mental, saúde física. Mas apesar disso, uma startup, ela precisa estar muito bem estruturada para que o dono dessa startup não sofra, não surte, não queira se matar. E tá aí um detalhe, ele não era um dono, ele era um cofundador. E é sobre isso que a gente vai falar então hoje, vamos amiga. Lá. Então vamos lá. Você não pegou ainda qual era o detalhe escondido. Eu e meu sócio, olha lá, um tema complexo, né? Duas sócias sentando aqui. O Caio, começamos um negócio juntos em 2019. Então, assim,
Então, aí Tem é um tempo de tempo. mercado. Você tá com 29 hoje, eu não vou nem tentar fazer essa conta. Não vou fingir que eu É sou na das fase dos exatas. 23. Ele montou a empresa com uns 20 e poucos anos. Né? Uma Jovem. pessoa jovem, já é um desafio por si só. O cérebro nem terminou de formar, tá querendo Tá querendo montar empresa? montar a empresa? Exato. Coisa que você fez, né? Convenhamos. Coisa que eu fiz. A gente era super alinhado, sabe? Tinha aquela vibe de faculdade. Sei bem qual é a vibe da faculdade. Sonhando alto, acreditando que ia mudar o mundo. Ai, o jovem idealista. O jovem. Eu amo. Sabe por que eu amo? Porque eu fui. Eu me identifico. Me identifico. Eu era. Eu era, graças a Deus não sou mais. Porque, ó, como é difícil abraçar os problemas do mundo, gente. O braço não tem braço o suficiente pra abraçar tudo, tá? Se valorize um pouco mais. Só que, com o tempo, o clima mudou. A startup começou a crescer rápido, né? Como uma startup Como o faz. próprio nome diz. E, de repente, o Caio começou a tomar decisões sem me consultar. Polêmico. Eita, polêmico. Porque aí... Tava combinado isso? Exato. Até onde vai a autonomia de um sócio? É. Porque sócio não é funcionário? Tem 2 pontos aqui que a gente tem que falar, que a gente tem que citar e que tem que ser destaque do episódio. Ponto número 1. O seu sócio, ele pode tomar decisões sem o seu consentimento, desde que esteja combinado. Você colocou financeiro na mão do seu sócio, ou você fala, tudo você valida comigo, ou você não se mete. Ou você não se preocupa, porque você confia no seu sócio. Agora tem outro ponto. Se você colocou na mão do seu sócio e você tá em cima, você tá supervisionando, você tá cobrando, você tá de olho, isso é microgerência. Aí você não confia nem no seu sócio. Que você não é nem gerente, né? Exato. Tá microgerenciando quem? Você tá microgerenciando alguém que também é dono do negócio, que provavelmente também quer o bem desse negócio, quer o crescimento, quer a alavancagem. Então, muito cuidado. Aqui, a gente, talvez, né, o caminho possa ser do estamos a favor desse nosso amigo ou contra o nosso amigo, mas nesse momento, a impressão que eu tenho é uma pessoa que talvez esteja supervisionando o trabalho do sócio, que teoricamente é parceiro nesse casamento chamado sociedade. E assim, né? Assim como a belíssima justiça brasileira nos dá de exemplo, se você não determina, fica um vácuo, alguém vai determinar por você. Então, o que é combinado junto não é descombinado separado. Mas aí fica a nossa pergunta pra você, querido amigo Pedro. Você combinou alguma coisa? Você combinou alguma coisa com seu sócio? Mas, enfim, né? Vamos dar uma chance pro Pedro. Vamos continuar a história? Vamos terminar? Ele gastava dinheiro da empresa em ferramentas e estratégias que eu nem sabia. E quando eu questionava, ele falava, Pedro, isso é pro bem do negócio. Ah lá. Ok. Ah lá, mas aquilo me deixava maluco. Pedro, talvez o caso não seja aqui. Talvez seja de uma terapia. No caso de vamos entender o que exatamente que tá te deixando maluco. Porque eu era assim, Ana, ó, controlava tudo aqui, mas não dá pra controlar todo mundo. Não dá pra controlar todo mundo. E vamos lá, em nenhum momento ali, pode ser que seja isso no final, tá? Mas até agora a gente não ouviu nada desse sócio que seja preocupante. Ele não tá tirando dinheiro da empresa pra colocar em vida pessoal, ele não tá contratando e demitindo gente sem fundamento, ele tá pensando em ferramentas pra melhorar a operação. Pode ser que ele tá apostando errado? Pode, mas ele tá querendo acertar. A gente presume, né, que um sócio quer acertar na própria empresa. Você não presume que uma mãe vai cagar na educação de um filho porque ela quer. Caga porque tá tentando acertar. Mas aí, Ana, eu vou ser a advogada do diabo. E se a empresa tá num momento financeiro complicado, possível, empresas normal de acontecer, e tipo assim, o que o Pedro acha que é um bom investimento seria, sei lá, investir em equipamento, né, logística, sei lá, investir num caminhão, não sei o que é a sua logística, e o sócio dele, sei lá, pensou em comprar um sofá de marca para receber o cliente. Total. Mas tem aí entra o lance da autonomia. Qual autonomia que esse sócio tem e que você tem de gerenciar as coisas? Vou dar um exemplo. Aí ele citou de ferramentas, né? Ferramentas e softwares. Vou dar um exemplo aqui da intro. Eu não sou uma pessoa muito econômica, né? Não sou a pessoa das planilhas, o tchau da economia. Ana tem a mão aberta, ó. Dá não tchau. É só a mão aberta, é assim o tchau da Ana. Tchau pro dinheiro. E o que acontece? Durante todo esse crescimento da intro, eu fiquei... Não era a cargo do financeiro. Não era isso. Eu não supervisionava o financeiro. Tinha um terceiro que faz toda a gestão. Eu apenas aceitava e discordava de onde o dinheiro ia ser colocado.
E, obviamente, ele foi colocado com amplitude em várias frentes que eu julgava necessárias. Os meus sócios, eles nunca questionaram aonde a gente empregava o nosso dinheiro. Justamente porque eles estavam apostando no nosso crescimento e o crescimento estava acontecendo, então se justificava. Porém, agora, me tiraram dessa função. Tem cabimento? Me tiraram desse trem que eu odiava fazer. A coisa. Porque o que aconteceu, Ana, que a gente não falou? Eu virei sócia. A Laís virou sócia e uma pessoa muito mais comprometida com a economia passou a gerenciar o financeiro. E assim, isso foi por um lado muito bom, mas também é um ponto pra gente se preocupar. E a Laís sabe disso, inclusive. Eu tenho que botar marcha na vida da Laís, porque senão ela para de crescer por falta de investimento. Para de crescer porque o dinheiro tem que estar guardado, a gente tem que ter caixa. Não, calma. A linha é muito tênue. Tem que ter caixa? Tem, é segurança do negócio. Mas se você só tiver caixa, se investir 0 em crescimento, não cresce. Se deixasse tudo 100% na minha mão, a gente ia ser a empresa com a maior reserva de todas, mas não ia Meia pra dúzia frente. de clientes. Meia dúzia de clientes ali extremamente satisfeitos. Mas não crescia. Não é E assim. assim, eu acho que isso é muito importante que você trouxe esse ponto, que é: por que a nossa sociedade dá tão certo? Porque eu sei no que você é boa, você sabe no que eu sou boa, e a gente divide essas funções. E respeito, coleguinha. Tipo assim, se eu tô colocando freio na Ana por algum motivo, a Ana me ouve. Eu posso gente- ficar puta. A gente fica puta. Hoje mesmo a gente saiu no o pau. braço aqui, a gente quebrou o pau. Mas estamos aqui hoje conversando de boa, porque a gente sabe diferenciar a amizade dos negócios. E 2, que tipo assim, se a Ana tá me dando algum conselho, né, alguma fala sobre inovação, Feedback até, né? tipo feedback, sobre inovação, sobre crescimento, sobre uma visão de futuro, eu vou calçar a sandália da humildade e vou ouvir. Assim como se eu estiver falando alguma coisa sobre liderar pessoas, sobre organizar Planejamento. processos, sobre planejamento, a Ana vai calçar a sandália da humildade e me ouvir. E a gente não vai colocar a Ana pra ficar vendo planilha o dia inteiro, assim como não vai colocar a Laís pra inventar da gente fazer um podcast. Eu jamais inventaria isso. Então, assim, Cá é estamos. isso, né? Por que dá tão certo? Mas, enfim. Entender também, né? Entender a função de cada um e respeitar. E aí entra muito no lance dos combinados. Não é do nada que a gente respeita a vontade um do outro aqui. A gente respeita a vontade uma da outra, ou até com os outros sócios, porque a gente combinou que, gente, no autoconhecimento que nós tivemos aqui de cada um, na terapia de cada um, a gente chegou à conclusão de que você é bom nisso, você é bom naquilo, e você nem se mexe nisso aqui. Então, a gente já tinha combinado tudo isso. Não presumiu nada. Eu não presumi que a Laís é boa em planilha, que ela gosta de pessoas, que ela gosta de gestão. Logo, ela vai fazer tudo isso e eu não vou fazer mais nada. Não. Foi combinado. E às vezes tem que fazer, mesmo não gostando. Tem que fazer. E quando precisa, você também calça a cara e faz. Total. Mas assim, a gente tenta evitar o máximo de, tipo... Pro melhor aproveitamento das habilidades de cada um, né? E da energia também, né? Somos seres humanos, todo mundo vive as mesmas 24 horas. Você vai gastar, Ana, 3 horas do seu dia pra desenvolver uma planilha? É evidente que não. Eu tô fazendo um curso de Excel avançado em inglês. Você acha que você ia ter paciência na sua vida pra fazer isso? Mas a Laís também não vem pra frente da câmera, não. Eu gravo 25 vídeos por semana. E a Laís, ela grava 0. Eu tô aqui à base dos trancos e barrancos, trazendo ela pra frente de câmera. Foi na base da arma na cabeça, assim, Exatamente. traz muda de roupa, você vai fazer Passa nesse um reboco dia, nessa cara. e esteja aqui. Estou, mandou, tô aqui. Na hora que fala tem importância, a gente ouve. Vai e faz. A gente brigava, aí ó, Ai. resolução de conflito, talvez isso seja meu um sintoma da Deus. juventude, né, amiga? É, de tipo emoções. assim, Mas 29 anos, Laís, a gente tem 28. né, convenhamos. É que foi jovem, né? Começou jovem na Começou história jovem. e agora já não tá mais. Realmente, assim, brigar não vai levar a Não lugar vai. nenhum. Não, e se chegou no ponto de brigar, é igual o relacionamento amoroso. Se chegou no ponto de desconfiar, putz. Ih, o buraco tá muito mais lá embaixo. Exato. Ixi, mas nada resolvia, por que será, né? Teve uma vez que eu precisei chamar ele pra conversar sério, mas eu tava com medo danado. Imagino, né? Acho que conflito não seja uma dos seus fortes. Resolução de conflito. Resolução de conflitos. Eu pensava, será que vai virar briga? É, Aí você já tá indo com antecipação de que aquilo vai virar briga, você não tá indo pra pra solucionar. resolver, você tá indo pra se defender. Exato, você vai com Quem- a armadura armada. Ixi. Terrível. E fora todo o estresse, né?
Não, O emocional muito vai lá pro desgastante, lixo. muito desgastante. Muito desgastante. Será que ele não confia mais em mim? Olha lá, a confiança. Será que o problema sou eu? Era horrível, porque parecia que eu tava perdendo não só o sócio, mas o meu melhor amigo. Ai, Putz, triste, isso é triste. triste. Triste, triste, triste. Meninas, ninguém me avisou. Ó, ninguém avisa nada, tá? Isso aí. A vida é isso. A vida é assim, ninguém vai te avisar de nada. Às vezes os pais avisam. Só que os Mas a pais. gente não escuta, né? A gente acha que os pais são retrógrados, né? Viveram lá na época do onça, não sabe o que estão falando. Às vezes sabe, viu? Ninguém me avisou que sociedade podia virar esse tipo de problema. Como faz pra não deixar isso destruir o negócio e a amizade? Tô curioso pra ouvir o que vocês acham disso, porque eu sei que eu não sou o único que já passou por isso. Realmente, com Não é certeza, o você não é o único. único. E Gente, eu amei essa história, porque a Laís, ela não quis entrar em sociedade comigo quando a intro não era nada. Não foi porque ela não confiava na quando isso intro. aqui tudo era mato, Não foi porque ela tinha medo da gente perder a nossa amizade. Porque ela tava Sim. saindo de um emprego onde ela tava fechando uma empresa que as sócias estavam querendo se matar. Sim, E elas eram muito começaram amigas. sendo melhores amigas. eram muito amigas e era nesse estilo. Tipo assim, nossa, que eu tô fazendo tudo sozinha, porque tal pessoa não ajuda, a outra nem põe o pé aqui. E era tipo assim, um conflito, um clima tão ruim. E eu tava ali naquilo, aí a Ana, somos melhores amigas, vamos fechar uma sociedade? Eu falei, O não tava na ponta da língua da e Laís. fora que, né, eu sou a pessoa que aposta em certezas. Você chegou pra mim falando, vamos fazer uma coisa de marketing, sendo que... Sem dinheiro, sem pessoas. Sem dinheiro, sem nada, sendo que uma é arquiteta ou outra é advogada. De onde que saiu essa ideia? Da onde que eu ia falar? Eu, a pessoa mais conservadora do mundo, ia falar, não, vamos, bora, isso, pular de entendeu? cabeça. Então, ela não confiou em mim, como vocês podem perceber, tá? Ela me jogou pra debaixo do tapete e eu fui só... Brincadeira. Fui junto com ela, mas sem ela ser sócia. Sem ela ser sócia, eu fui lá, tipo, e fui, né? Eu fui aprendendo, fazendo tudo que precisava ser feito e vendo que, tipo assim, Laís, disso pra ser sócia, é só um papel. É só um papel assinado. Mas aí, o que acontece? Aqui a gente tem vários pontos pra ajudar o nosso amigo. Primeiro, quando você monta uma sociedade com uma pessoa, pode ser seu amigo, pode ser seu conhecido, pode ser um sócio investidor. Você acabou de assinar um atestado de que você está casando com aquela pessoa. É um casamento. Você passa a ter que dividir responsabilidades, dividir dinheiro, dividir decisões com uma outra pessoa. E o que é isso senão um casamento? E aí, todas as diretrizes de um casamento acabam funcionando aqui. Tem que ter confiança, tem que ter liberdade. Você não pode prender a pessoa dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Você tem que dar liberdade para que ela consiga ir lá fora, olhar e falar, não, realmente, eu preciso honrar o meu casamento. Eu preciso honrar a pessoa que tá comigo. Tem que ter parceria e tem que ter combinados muito bem definidos. O combinado dentro de uma sociedade é o que faz com que a sociedade aconteça. Por quê? É dinheiro de todo mundo, é esforço de todo mundo e, principalmente, é o sonho de todo mundo. É a vontade de todo mundo de crescer junto. Se você não senta e não conversa com maturidade, mostrando que às vezes você tá errado, porque a gente erra também, mostrando que você tem os seus defeitos, que você tem suas qualidades, respirando fundo, acalmando o coleguinha e não brigando, você nunca vai conseguir evoluir uma sociedade que vai funcionar. E, quiçá, se você tiver esse comportamento na sua vida pessoal, você nunca vai conseguir ter um relacionamento que dure. Porque a linha de raciocínio é a mesma, os comportamentos necessários são os mesmos. Então, eu acho que o maior conselho que a gente pode deixar para esse nosso amigo é sentar sozinho, assim, fazer um processo ali de autoanálise e entender se essa sociedade tem jeito, se ela tem solução ou se ela tá falida. Se ela estiver falida, é igual um relacionamento falido. Que teve traição, que teve agressão, que teve brigaiada, que briga na frente das pessoas. Esse relacionamento não tem mais o que fazer. Você já se esgotou nos limites, ninguém se suporta mais. Então a melhor coisa a fazer é separar, aceitar a separação e bola pra frente. Agora, se você nessa sua autoanálise entender que dá pra fazer alguma coisa, dá pra conversar, dá pra alinhar, dá pra resolver, aí, meu querido, é vestir, igual a Laís falou, vestir o sapato da humildade,
colocar a sua roupinha mais humilde, colocar, sabe aquela coisa de vídeo de arrependimento na rede social? Colocar um fundo branco, uma roupa clara, uma coisa iluminada e pedir desculpa por tudo que você fez. Você pode não estar errado, mas peça desculpa pela sua reação, peça desculpa pelas brigas. Entende que você pode ter errado também, que a outra pessoa às vezes entendeu algo que você não quis dizer, mas foi o que ela entendeu. E a comunicação é isso. Então, analisando que realmente tem jeito de continuar essa sociedade, se você achar que dá pra resolver esse relacionamento, aí você tem que sentar e conversar. E assim, na minha humilde opinião, eu pararia a operação inteira, sentaria, assim, uns 3, 4 dias, assim, só você e seu sócio, dia após dia, sentando e alinhando, e alinha uma coisa e discute outra, e entende, e recombina todas as coisas. E uma coisa, um ponto, a partir do momento que você recombinou alguma coisa, é sua obrigação cumprir. Se você combinou com seu sócio, que agora é ele que escolhe as ferramentas, ele tem autonomia de contratar uma ferramenta nova, pode custar o faturamento inteiro da empresa. Você confiou nele. Então, aceite a decisão que você tomou. Óbvio que nada é tão radical. Você pode combinar que você vai contratar coisas com a minha validação, eu vou demitir pessoas com a sua validação. E assim por diante. Isso é comum, é natural. Mas quando foi combinado, cumpra o combinado. Porque senão não existe nenhum relacionamento que vai dar certo. Nem você com seus funcionários, nem você com seu sócio, nem você com sua esposa e assim por diante. E tem uma questão também. Eu acho que você tocou numa palavra que é muito importante, que é a comunicação. Você tem que comunicar de um jeito que fique claro que você quer resolver o problema. Porque é isso que você quer, não é? Você não quer provar pro seu sócio que você tá certo, tem que ser do seu jeito e ele tem que acatar as coisas. Você quer dar a mão e ser os dois contra o problema e não um contra o outro, certo? Então isso tem que transparecer na sua comunicação. Porque se eu chegar aqui e xingar a Ana e depois falar o que eu quero, ela não vai nem ouvir o que eu falei depois, ela vai só ouvir o xingamento. Ficar ofendida e ir embora. E falar, ué, se é isso que eu sou pra você, o que eu tô fazendo aqui então, né? Então, não só colocar a sandália da humildade, mas também colocar, né, o ego, o orgulho, o passado de lado e falar, ó, teve isso tudo no passado, mas vamos resolver? Porque a partir do momento que você, com todas as armas abaixadas, com todos os escudos abaixados, colocar um caminho pra resolver e a pessoa acatar isso, não tem. Esquece o passado, mágoas do passado, vão resolver daqui pra frente. Mas agora, se depois de abaixar tudo, você comunicar que quer resolver e a pessoa parecer que não quer resolver, aí talvez seja o caso da Ana mesmo, porque uma pessoa só não resolve. As duas têm que estar alinhadas nessa vontade, né? E entenda que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Lidar com o ego das pessoas não é fácil, lidar com as outras pessoas não é fácil, mas tem 2 dificuldades aqui que você tem que escolher. A dificuldade de fechar ou vender a empresa, que vai ser muito difícil, afinal é o seu sonho também, e a dificuldade de tentar se resolver com seu sócio. E eu acho extremamente saudável a considerar a possibilidade de você pedir ajuda de fora. Pede ajuda de um consultor, pede ajuda de, sei lá, um terapeuta, pede ajuda de pessoas que podem olhar para vocês dois e mediar essa discussão de fora, sem ter partido nenhum, sem ter lado de quem tá certo ou tá errado, realmente ali com a tentativa de solucionar os problemas, de vencer o problema que não é entre você e ele, é de vocês dois contra o problema maior que é a empresa acontecer. Então, não menospreze a dificuldade que vai ser muito difícil, mas você tem que escolher a sua dificuldade. Você vai escolher a dificuldade de encarar esse problema e tentar uma solução, ou você vai escolher a dificuldade de fechar a empresa, que é válido também. Né? Se você acha que não tem muito para onde ir, tenta vender a empresa, tenta vender a sua parte da empresa para o seu sócio e se distancia dessa relação. Quem sabe a amizade ainda continua depois disso. Ainda dá pra salvar, né? E eu acho que, assim, tomar decisão é a coisa mais difícil do mundo. Ninguém te ensina a tomar decisão, ninguém te fala quais são as consequências de cada decisão. Impossível prever essas É impossível prever. E assim, acho que você tem que se autoconhecer muito bem pra você saber o que vai te dar tranquilidade de deitar à noite no travesseiro e o travesseiro estar leve. E de você falar, eu dei meu 100%. Você tentou tudo? Tudo que tá ao seu alcance? Se você tentou tudo e o negócio não foi pra frente, então você pode tomar a decisão de encerrar aquela fase da sua vida tranquilo, porque você tentou tudo. Porque não dá pra gente controlar os outros, né? Não dá pra gente fazer o mundo acontecer do jeito que a gente quer. Então, às vezes, se você estiver tranquilo, né, de que você tentou tudo e é isso,
A melhor É isso. decisão é tentar Fecha esse se capítulo. desvencilhar mesmo. E acho que eu queria também perguntar pras pessoas o que elas acham, se elas Sim. concordam com a gente, o que elas fariam no lugar dele. Talvez ver alguma coisa que a gente não viu dentro dessa história, né? Porque a gente tem uma história de sucesso sobre isso, porque a gente consegue sair daqui e comer uma pizza juntas e, tipo Total. assim, não falar de trabalho. Mas Não é todo mundo que não consegue. é todo mundo que consegue. Então, às vezes, um outro ponto de vista, né, de Ia uma ser pessoa bem que passou positivo. por algo parecido, seria interessante de ter. E se você quiser trazer a sua história para que a gente possa comentar, discutir e pedir ajuda das pessoas aqui, mande a sua história pelo nosso direct, igual eu falei no último episódio. Vai ter um processo melhor que isso? Vai. Não sabemos ainda qual que é. Nem Pode ser quando. até um pombo correio. Mas por enquanto, manda um direct pra gente. Foi um prazer conversar com você hoje, Laís. Obrigada, amiga. Sempre um prazer. Muito obrigada, gente. Nos vemos na próxima.